as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Peço a sua permissão para entrar na sala da sua casa, compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Depois de um bom tempo, nós trazendo reprises para você, hoje nós começamos uma nova fase no programa O Caminho da Vida, com um novo estúdio, uma repaginada do nosso programa. Tudo isso com a intenção de abençoar o seu coração, de alcançar a sua vida, de fazer com que a palavra chegue de uma maneira mais tranquila e mais direta e objetiva a você. O meu desejo é que hoje você seja profundamente abençoado pela mensagem no programa Caminho da Vida. Quem vai nos trazer uma mensagem de Deus hoje é o pastor Paulo de Tarso. Vai nos falar sobre as aflições, as tribulações, vai trazer palavras de conforto para o coração que está abatido. Você que, se porventura estiver com seu coração abatido, entristecido, preste atenção na palavra de hoje. Nós vamos ampliar um pouco mais depois dessa mensagem, vamos ampliar o conhecimento desse termo das Escrituras. Também quero pedir para você que nos ajude com o programa Caminho da Vida. Você que já nos assiste, você que já tem nos acompanhado, pegue seu telefone, ligue para o irmão, para uma irmã, um amigo, uma amiga, peça que sintonize nesse mesmo programa, nesse mesmo canal agora, para que possa acompanhar com você. Você que conhece alguém que está abatido, que precisa de conforto na sua vida, chame ele agora, para que ele participe também aqui do programa Caminho da Vida. Também quero deixar para você abertos os nossos canais de contato. Você pode entrar em contato com o programa Caminho da Vida através do telefone da nossa produção, que é o 8414-3940, conforme vai passar aí na parte inferior do seu vídeo. Ou também você pode assistir aos programas já passados, que estão todos no nosso blog, que está atualizado. O nosso blog é www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Além desses dois meios, nós também temos na rede social do Facebook, que é uma novidade, na verdade já é uma grande realidade, as pessoas todas já estão pelo Facebook. Você pode entrar no Facebook, mandar recados para a gente, pode acompanhar as nossas postagens no Facebook, tudo isso nós fazemos com a intenção de abençoar a sua vida, de alcançar o seu coração e de fazer com que você se aproxime um pouco mais do Senhor nosso Deus. Lembrando que o tema do nosso programa hoje é Palavra de Conforto ao Abatido. Quem vai trazer um recado de Deus para o seu coração é o pastor Paulo de Tarso. Nós vamos agora para um momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. Completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá, bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá, Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você, presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Segundo os Coríntios 7, versículos 5 e 6. Olá, como é bom poder estar de volta aqui no programa O Caminho da Vida. Nosso coração se alegra por retornarmos
com novo formato, novos temas envolventes, como o pastor Alessandro falou, desafiadores e atuais, e ainda com um cenário mais bonito e aconchegante. Queremos trazer alegria e esperança a você e toda a sua casa com esta mensagem de Deus que esperamos falará ao seu e ao nosso coração. Queremos compartilhar com você que nos assiste nesse canal de TV esta mensagem que tem por título Palavra de Conforto ao Abatido. Meu prezado telespectador, minha prezada telespectadora, todos nós, à semelhança de Paulo, estamos sujeitos às tribulações, tanto na nossa vida interior quanto na nossa vida externa. No entanto, quanto maior for o sofrimento, maior será o conforto que receberemos de Deus. Paulo afirma que somos abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque Deus contempla o aflito e abatido de espírito e que treme da sua palavra, ou seja, reverência à palavra de Deus. O Senhor contempla a nossa aflição e o nosso abatimento quando tomamos consciência dos nossos pecados, omissões e fraquezas, e também ao sermos expostos à luz da palavra de Deus ou quando somos perseguidos. Vejamos em primeiro lugar que o Senhor contempla a nossa aflição e o nosso abatimento quando tomamos consciência dos nossos pecados, omissões e fraquezas ao sermos expostos à luz da palavra de Deus. Davi, ele afirmou com base na experiência própria. Ele disse o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Estejamos certos de que o Senhor recolhe as nossas lágrimas no seu odre, conforme o salmista escreveu no capítulo 56, verso 8. Porque o Senhor habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o espírito dos contritos. Os discípulos de Jesus morrem e ressuscitam todos os dias. Paulo expressa isso de forma simples, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quando abatidos, vivemos o espírito da cruz, experimentamos também o poder da ressurreição, porque o Senhor levanta os abatidos. Em segundo lugar, o Senhor contempla a nossa aflição e o nosso abatimento quando somos perseguidos. Talvez você já se sentiu assim alguma vez. E para falar sobre esse ponto de nossa mensagem, nós vamos nos reportar para a história do grande rei Davi. E o texto a seguir estará sendo projetado aí na sua telinha para que você possa nos acompanhar neste relato. Muito embora não leremos o texto todo na íntegra, ficaremos apenas com um breve resumo da narrativa que mais nos interessa para o momento. Quando Davi e os seus soldados retornaram da batalha, encontraram Ziclag, a cidade onde moravam, queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Aí a Bíblia diz que então eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Esse abatimento profundo que envolveu Davi e seu exército. Davi muito se angustiou, pois o povo até falava de apedrejá-lo. Ele era líder responsável. Porém, diz a palavra de Deus que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele assumiu o comando, perseguiu os inimigos e reconquistou as pessoas e os bens que tinham sido levados. Sejam quais forem as circunstâncias, podemos sempre nos reanimar no Senhor, porque Ele levanta os abatidos. Esta renovação de nosso ânimo e vigor quando nós estamos abatidos não é algo circunstancial, ela é ideal. Se de fato nós nos reanimamos em Deus nosso Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual tem sido o recurso que você, meu querido e minha querida, tem buscado para encontrar alento quando está abatido? Tem procurado se reanimar em Deus por meio da pessoa de seu Filho, Jesus Cristo? É nesse caminho que você tem trilhado? Como você tem buscado responder a essas situações angustiantes da sua vida? Nós queremos finalizar dizendo que dentre vários paradoxos da vida cristã expostos pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, versos 7 a 11, o apóstolo Paulo mesmo apresenta este que nós já mencionamos: nós somos abatidos, porém não destruídos. A expressão grega traduzida por somos abatidos, ela é forte, ela significa jogados para baixo. No entanto, ainda que fiquemos prostrados, não seremos jamais destruídos, porque o Senhor nos contempla, Ele nos vivifica, Ele nos levanta. Então façamos o diálogo do salmista consigo mesmo, quando ele diz:
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Quando você se encontrar abatido e desanimado, lembre-se também das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30, já mencionado na abertura do programa pelo pastor Alessandro, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e conforte a todos os abatidos. Amém. Aguarde que voltaremos num instante. Pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, você deu essa entrada aqui pra Olha, um dia quando... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você recebeu uma mensagem muito abençoada para o seu coração. O pastor Paulo trouxe com primazia essa mensagem. Eu espero que realmente ela tenha alcançado a sua vida, ela tenha alcançado a sua alma, porque agora nós queremos ampliar um pouco mais esses conhecimentos. Eu sei que você já ouviu sobre o abatimento, já ouviu sobre o sofrimento, mas acima de tudo você ouviu que Deus é o Deus restaurador. Deus é aquele que restaura o abatido e tira o sofrimento. Porém, nós podemos nos perguntar, mas quais sofrimentos? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para o pastor Paulo. Pastor Paulo, quais são as grandes tribulações, aflições e abatimentos que as pessoas têm enfrentado nos nossos dias? Na verdade, essa pergunta é muito pertinente, pastor Alessandro, por uma razão muito simples. Sim. Nós vivemos um momento em que as circunstâncias externas, principalmente, contribuem muito com relação a essa questão de provocar em nós um sentimento de abatimento, né? De aflição, de angústia. Por exemplo, a gente vive praticamente num mercado competitivo de trabalho, onde nós lutamos para permanecer no nosso espaço ou, querendo, são consequências externas. Mas um dos fatores principais é justamente o fator do pecado, que, confrontado com a palavra de Deus, nos dá uma sensação de abatimento, porque nós começamos a nos deparar quem é que nós somos de fato, né? Quem eu sou, qual é a realidade da minha vida. E sempre que comparado com a luz, eu começo a perceber a sujidade da minha vida, né? E isso provoca em mim um certo abatimento. É perceber que eu não consigo muitas vezes dominar certas atitudes, certas ações, certos pensamentos em relação à vontade de Deus, né? Então, a mentira, a cobiça, o adultério, a violência, o contexto que a gente vive, né?
de um mundo cada vez mais relativo, né, em relação às verdades da palavra de Deus. A verdade que o mundo questiona, diz que não existe verdade absoluta. E isso provoca também, mesmo naqueles que defendem essa tese, um certo abatimento, porque ele não tem para onde recorrer. Ele não sabe ele não consegue se reanimar no Senhor porque ele não acredita nisso. E fora essas questões que a gente sabe que envolvem a sociedade, envolvem o pecado, essas circunstâncias todas, ainda tem o próprio abatimento fruto das nossas limitações Exatamente. físicas, as enfermidades, as nossas incapacidades que muitas vezes nos incomodam também, não apenas com limitações físicas, questões de saúde. Às vezes uma enfermidade pode nos abater, né? Uma prova, uma luta, né, Pastor Luiz? Rotinas do dia a dia, coisas dessa natureza. O pastor Paulo estava falando acerca do pecado, do abatimento provocado pelo pecado, e eu acho interessante essa questão que ele colocou, que a sujeira que há em nós, que há dentro do nosso coração, quando quando nós nos encontramos com ela, nós nos abatemos. Mas esse abatimento, eu não sei se poderíamos dizer que ele é benéfico, não sei se dá para catalogar dessa forma, mas eu vejo essas duas diferenças de abatimento. O abatimento que se dá, por exemplo, por causa de uma situação do dia a dia, ou por causa de uma situação de saúde, ou por causa da perda, obrigado, da perda de alguém. Assassinando a gramática hoje. Por perder, vamos colocar assim, Pronto, por perder alguém. Muito melhor. Então, esse abatimento das circunstâncias do dia a dia, ele tende a nos jogar muito para baixo. Agora, quando nós nos encontramos com o nosso pecado, quando nós nos encontramos com falhas, quando nós olhamos em nós coisas que precisam ser deixadas, pontos que precisam ser melhorados, esse, apesar de nos abater, de nos jogar para baixo, ele tem a tendência de nos fazer melhorar. Então, por isso, eu talvez gostaria de chamar aqui de abatimento benéfico, vamos dizer. Sem ser assim muito generalista, até porque nós precisamos respeitar a dor, o sofrimento da individualidade das pessoas, até do nosso telespectador, mas nós poderíamos aplicar aqui claramente aquilo que nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, por exemplo, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Daí nós podemos ter uma perspectiva, quero até perguntar para o pastor Vanderlei sobre essa perspectiva. Seria Deus, em alguns aspectos, quem nos abate, pastor Vanderlei? Eu acho que, em alguns aspectos, Deus permite o abatimento. Permite o abatimento? Talvez seria melhor colocado, então? Deus permite o abatimento até para a gente aprender algumas lições. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, em algumas circunstâncias, eu me lembrei aqui agora daquela passagem daquele cego. Os discípulos de Jesus perguntaram, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? O cego estava numa situação de abatimento. Cego, e dependente, limitado, sem poder agir. Jesus disse, olha, nem ele pecou e nem seus pais, mas nesse caso é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então eu acredito que alguns abatimentos nossos, ela se transforma em glória de Deus, se nós tivermos, claro, a atitude certa nessa situação. Tem gente que se abate e vai para o buraco abatido, porque não tem a atitude certa nesse abatimento. Mas é como o pastor falou, o arrependimento, a procura de Deus, de se animar em Deus, é que a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas. Pastor Paulo? Eu gostaria de ler um versículo, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, que diz, em cima disso que nós estamos conversando aqui, diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, em outras palavras, esse abatimento por conta do pecado, no caso dos filhos de Deus, como foi colocado aqui, mostra de certa forma que ele acaba sendo algo de Deus, no sentido, como até o próprio pastor Luiz falou, que traz bênção, porque produz arrependimento. Sim. É para isso, né? Para uma restauração de vida, não é isso? Eu já preguei certa vez na minha igreja acerca do texto que o pastor Alessandro mencionou de Romanos capítulo 8. E nós sabemos, decora o versículo 28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tem uma continuidade esses versículos. A gente não sabe decora o 29, né? Porque pode surgir uma pergunta na nossa mente, mas espera aí, o que é o nosso bem?
porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Qual é o meu bem? O versículo 29 explica. O versículo 29 diz que o nosso bem é parecermos com Jesus. Porque o 29 diz, porque os que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Então, todas as coisas cooperam para nos fazer mais parecidos com Deus. Então, e aí pegando a fala do pastor Vanderlei, quando Deus olha para nós e encontra arrogância, altivez, soberba no nosso coração, é possível que Ele envie abatimento sobre as nossas vidas, apesar de não ser apenas de Deus. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu Coríntios, Romanos, essas cartas nas quais nós temos versado aqui, por exemplo, ele deixa muito bem claro que, num determinado momento da vida dele, ele experimentou um espinho na carne, só que antes dele falar do espinho da carne, ele já coloca a causa, o porquê do espinho da carne. Ele fala, para que eu não me ensoberbecesse com a grandiosidade das revelações. Então, nesse sentido, era um abatimento profundamente benéfico. Sim. Era Deus falando para Paulo, fica pianinho, fica quietinho, que eu sou Deus. O que você está recebendo não é porque você é bom demais, mas é porque a minha graça é grande demais e aprove a minha revelar a você. Não sei se eu posso dizer que esse abatimento é um abatimento pedagógico de Deus, né? Boa palavra. Paulo de Tarso, né? De Paulo de Tarso, falando sobre Paulo de Tarso. É um abatimento pedagógico. E, na verdade, nessa pedagogia de Deus, nesse ensinar de Deus, eu vejo que o sofrimento ele é uma ferramenta. É claro que ninguém de nós gosta de sofrer. Qual de nós fala assim, poxa, que bom, Deus está me abatendo, eu estou feliz porque Deus está me abatendo? É claro que não. Mas Hebreus 12, eu gosto muito do texto de Hebreus 12, inclusive ontem, no nosso momento de culto doméstico em casa, foi o texto que nós lemos com a Giovana, a Isabela já estava dormindo, mas eu, a Giovana e a Patrícia, falando que Deus ele é um Deus que corrige as pessoas a quem Ele ama. E ali naquele texto de Hebreus 12, principalmente dos versículos 5 até o versículo 11, diz que Deus corrige com o quê? Com açoite, que Deus corrige de uma maneira que as pessoas ficam abatidas até com essa correção. Mas ele fala, toda correção no primeiro momento, ela não parece boa, ela parece má. Eu não conheço nenhum filho que quando o pai pega uma varinha, dá uma varada, ele fala, pai, isso foi de Deus. Isso é uma maravilha. Pai, olha, o senhor é um homem de Deus elevado. Essa varinha... Eu acordei hoje querendo isso. Eu estava orando. Porque o filho não vai fazer isso. Nossa, e se o seu filho fizer isso, leve ele no psicólogo. Você precisa tratar com essa criança de uma maneira diferenciada. Mas fato é que lá naquele texto de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5 até o 11, diz que essa correção de Deus, esse abatimento inicial, ele redunda em glória. Para quê? Aquilo que o pastor Luiz falou aqui, para que seja formado em nós a imagem de Cristo Jesus. Esse é o grande propósito. Pastor Vanderlei. Eu li esses dias um escritor dizendo que quem nunca passa por nada, nunca aprende nada. Boa. Então a gente tem que, a vida cristã, agora estou falando dos filhos de Deus, ela é uma escola para nós. Então, se eu nunca passo por momentos de crescimento, eu nunca vou aprender. Então, tem um texto que eu gosto muito em 1 Coríntios 1, de 3 a 5, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Segundo aos Coríntios, né, pastor? Segundo aos Coríntios. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestou em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus. Então nós passamos por algumas tribulações, Deus nos consola, nos levanta quando estamos abatidos, nós aprendemos, amadurecemos, e aí nós estamos aptos para consolar os outros que também vão passar pelos mesmos abatimentos que nós estamos passando. Ele nos habilita para cuidar de Exatamente. outras pessoas. É um filho doente, é uma perca de um emprego, é uma enfermidade, é algo que não deu certo. E tudo isso é Deus nos ensinando, nos consolando, nos confortando, a fim de que nós estejamos aptos para consolar os outros. É claro que nós não queremos também
tirar o mérito daquilo que o pastor Paulo falou no começo. Muitos dos nossos abatimentos também podem ser fruto do pecado, fruto das nossas escolhas erradas, das nossas atitudes impensadas, das palavras mal ditas, no sentido mesmo de mal colocadas, fora do tempo. Mas eu vejo que nós temos essa linha dupla com respeito ao abatimento. O abatimento que Deus faz para correção, para habilitação, para capacitação, para fortalecimento, e também o abatimento que Deus faz para correção, que é por conta dos nossos pecados, né? Salomão chega a dizer que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas loucuras, em muitas estultícias, né? Em muitas astúcias, porque muitas vezes nós procuramos o abatimento que vem sobre as nossas vidas. Isso é fato. Pastor Luiz. Eu imagino que a gente vai voltar mais nesse tema do abatimento, não vindo da parte de Deus, no caso. Sim, vamos falar de perseguições, vamos falar algumas coisas sobre Davi, que o pastor citou também na mensagem, é verdade. Então vou fazer esse comentário no próximo bloco. Vai deixar para o próximo bloco, então? Né? Porque eu sei que a gente não vai... Eu não vou esgotar aqui a minha fala no tempo que a gente tem. Para encerrar esse bloco, vamos fazer, já que vamos distinguir 2 blocos, eu queria que cada pastor deixasse uma palavrinha agora para aquela pessoa que está nos assistindo e ela está abatida por uma circunstância alheia à sua vontade. Então, uma enfermidade, uma luta, como é que ela pode, essa pessoa, já nesse primeiro momento desse primeiro bloco, como é que ela pode encontrar descanso em Deus? Pastor Paulo. Eu gostaria de frisar e reforçar aqui Mateus 11, 28, né? É correr para os braços de Jesus. Correr para os braços de Jesus. É o que eu ia falar, agora eu estou sem texto. O que eu faço? O bom é que a Bíblia é grande, então antes que vocês peguem o meu texto, Salmo 37, versículo 5, eu já vou me adiantar, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele fará. E eu quero então usar o texto de Daniel, quando os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha. E uma das coisas que nós já comentamos aqui em programas anteriores é que Deus não quis livrar os 3 da fornalha, porque Deus quis livrar na fornalha. Talvez seja isso que Ele esteja querendo fazer na sua vida. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Anima-se no Senhor. O Senhor venceu o mundo. Aleluia. E você vai vencer também. Glória a Deus. Olha, eu estava folheando os Salmos aqui, vou deixar mais 2 textos para você. O Salmo 40, versículo 17, que diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. E ainda o Salmo 42, texto fantástico. Salmo 42, o salmista prega para ele mesmo. E no versículo 11, o pastor Paulo, inclusive, citou esse texto na mensagem. Diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Eu espero que essa mensagem já tenha encontrado lugar no seu coração. Nós vamos ampliar ainda um pouco mais de conhecimento. Você que conhece alguém que está abatido, aflito, passando por tribulações, você tem sentido que essa mensagem pode abençoar essa pessoa, pega o seu telefone agora no momento de intervalo, ligue para ele e fala: olha, continue assistindo comigo o programa O Caminho da Vida. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Não sai daí não, fique conosco no programa O Caminho da Vida. As nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Lagôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. Lagôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. Lagôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar,
melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você está conosco. Eu espero que você esteja gostando dessas novidades, desse novo cenário, desse novo formato. A gente procura trazer o programa de uma maneira mais leve, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração. Continuamos com o tema da mensagem de hoje, trazido pelo pastor Paulo. Palavra de conforto ao abatido. Logo no primeiro bloco, a gente trabalhou muito sobre as questões que nos abatem e também falou bastante sobre a questão tanto do pecado quanto do próprio abater de Deus, que nos corrige, nos abençoa e nos leva a nos conformar com Cristo. Agora, voltando um pouco mais para a mensagem do pastor Paulo, ele citou algumas questões sobre abatimento. Por exemplo, como Deus agiu na vida de Davi. E aqui eu queria começar perguntando para o pastor Paulo. Nós sabemos que Davi é um homem que até em alguns aspectos, tipo de Cristo, também foi um homem de dores, um homem de lutas, um homem de perseguições, um homem também ganhador, um herói de batalhas. Mas, pastor Paulo, como Deus agiu nas tribulações do rei Davi? Um homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi, particularmente para mim, ela é extremamente inspiradora, né? Eu vejo em Davi um homem falho, sujeito a muitas fragilidades, né? Muitas fraquezas. Inclusive, independente do fato de ele ter sido quem ele era, um rei, mas ele era um homem realmente segundo o coração de Deus. E a Bíblia faz questão de fazer caminhar lado a lado tanto a sabedoria de Deus, o poder de Deus, quanto a fragilidade e o pecado humano ali. Então, fantástico mesmo esse aspecto na vida de Davi. É fantástico. Então a gente observa que ele é um homem como a gente, sujeito a essas fraquezas, e caiu muitas vezes, mas era um homem tão submisso a Deus que nesses momentos de fragilidade dele, e em todas as circunstâncias em que ele estava sendo perseguido por causa do pecado e outras circunstâncias, mesmo nessa questão da guerra de Ziklag, ele busca sempre se confortar em Deus, se reanimar em Deus. Os salmos mesmo que ele escreveu são belíssimos, expressam isso, né? Verdade, verdade. Nós não podemos esquecer também que Davi, quando ele peca, antes do abatimento dele, do pecado com Betseba, a ficha dele não tinha caído enquanto não houve uma exortação. Exato. Deus, até nós encontramos depois o Salmo 32 e o Salmo 51. Deus manda o profeta Natan para dizer para Davi que ele ia passar por uma situação difícil. Exato. Deus o repreende. Depois da repreensão de Deus é que ele se abate. Por causa do arrependimento. De pecado, né? Reconhecimento. Oculto, né? Por enquanto parece que ele estava assim, meio acomodado, parece que o pecado ainda não tinha causado tanto impacto na vida dele. Verdade, pastor. Aí Deus fala com ele, o repreende, ele se abate, mas o abatimento de Davi era um caminho para o arrependimento. A sensibilidade é o que Deus falou, né? Exatamente. Então, quando Deus nos exorta, quando o nosso abatimento é por causa da exortação de Deus, isso é benéfico na nossa vida. É verdade. Davi só foi restaurado por causa da exortação de Deus na vida dele. Eu li uma frase uma vez na revista Ultimato, que inclusive é um ótimo periódico. Se você quiser assinar uma revista de grande qualidade, você procura a revista Ultimato, não sei exatamente aqui o endereço, mas deve ser www.ultimato.com.br. Não estamos fazendo propaganda da revista, não é porque ela é boa mesmo. Uma vez eu li uma frase de impacto na revista Ultimato que mexeu muito com a minha perspectiva de vida. E ali o autor, até era anônima a frase, provavelmente do editor, dizia o seguinte: é muito melhor ser corrigido por Deus do que encostado por Deus para sempre. Aquilo mexeu comigo. Falei, Senhor, é muito bom ser corrigido. Obrigado. O Senhor está corrigindo porque o Senhor ainda ama. Davi foi assim, né? E ele tinha intimidade, né, de conhecer Deus, assim, de tal forma que quando ele tem que escolher, ele fala que caiu nas mãos de Deus. Deus, verdade. Deus sabe ter misericórdia. Então, o relacionamento dele, né, apesar de tudo, o relacionamento dele é interessante com Deus. E nesse processo de restauração, a gente observa, por exemplo, o Salmo 32, ele fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi experimentou isso na sua vida. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dor. E olha o reconhecimento de pecado. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão
pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de destino. Então Deus agiu na tribulação de Davi, trazendo livramento, mas trazendo reconhecimento de pecado e transformação. Tem muita gente que passa pela dificuldade e não aprende. Né? Dificuldade de assimilar o ensinamento que Deus está tentando transmitir. Isso é bastante sério. E o povo de Deus, o povo de Israel, ele teve esse problema, inclusive, e patinou no deserto durante 40 anos, porque até na escola é assim. Enquanto você não aprende a matéria, você repete de ano. Se você não gostou daquela série, aprenda o mais rápido possível a lição. Porque daí você sai logo de lá. Rapidinho, é verdade. E com Deus não é diferente. Com o abatimento de Deus também não é diferente. Uma das questões que o pastor Paulo abordou na mensagem é a questão da perseguição. Nós vivemos num país que supostamente é livre. E por que eu uso o termo supostamente? Nós temos vivido aí uma batalha bastante grande, principalmente com o movimento homossexual. Talvez hoje seria o impacto maior que o mundo evangélico tem enfrentado aqui no Brasil em específico, né? Talvez o foco esteja muito ligado ao pastor Marco Feliciano e ao pastor Silas Malafaia, mas de certa forma as lutas dele as lutas do movimento homossexual acabam envolvendo toda a sociedade como um todo e todo o povo evangélico, que também, de uma certa feita, pela sociedade está sendo todo mundo colocado numa vala rasa, numa vala comum, como se evangélicos fossem todos iguais. Fato que não é, isso aqui é um outro programa, nós vamos tratar. Mas o pastor Paulo falou sobre perseguições, e como esse contexto é um contexto de perseguição religiosa, eu costumo dizer que existe uma teofobia sendo instaurada na nossa sociedade. O que significa ser perseguidos nos dias de hoje? Como Deus age na vida cristã no meio das perseguições? Como você disse, há vários tipos de perseguições. Exato. Né? Nós temos o mundo fechado para o evangelho, que a perseguição é física. E é sangrenta. É sangrenta, né? E para essa perseguição, é interessante que Jesus ele advertiu seus discípulos a isso. Vocês vão passar por grandes perseguições, grandes sofrimentos, mas o consolo dele para reanimá-los era a sua presença. Eu estarei com vocês. Verdade. Eu estarei contigo. Né? Vocês vão passar por muitas tribulações, muitas perseguições, mas eu vou estar junto. E é interessante que Jesus ele nunca livrou os seus discípulos dessas perseguições. Nem prometeu livrá-los. Vocês vão passar. E vão passar mesmo. Na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, ali no versículo 36, diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites e até algemas e prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos pelo fio da espada, peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados e afligidos. Mas daí tem o verso 38, que esse, como diria o pastor Jeremias Pereira, é top de linha. Diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Mas o que consolava esses homens e os heróis da fé e os discípulos eram essas promessas de Jesus. Verdade. Eu estou convosco. Certeza da presença de Deus. Vocês terão vida eterna, a certeza da presença de Deus e de uma vida com Deus. Então isso, quando nós passarmos por perseguições, isso tem que trazer para o nosso coração. Isso tem que trazer para o nosso coração de uma vida pós-morte ou de um consolo que Deus está conosco. Então isso vai fortalecendo o nosso coração. Pastor Alessandro, o que o pastor Wanderley está falando é extremamente interessante e importante. Sim. Porque a gente olha para o exemplo dos discípulos mesmo, há uma mudança dramática ali. Ó. Você observa que na questão do sacrifício de Jesus, ele vai para a cruz e tal, eles são tomados por um certo desânimo, um certo abatimento. Uns fora. Exatamente. Então, já alguns decidiram, vamos voltar para as nossas atividades, vamos voltar para a pescaria, voltar para as redes. Quando Jesus ressuscita e reaparece para eles, ou seja, mostrando a evidência de que garantia, eu estarei com vocês, há uma mudança de comportamento radical ali. Exato. Da covardia para a coragem, do abatimento para o ânimo. Jesus pega, por exemplo, os discípulos que estão fugindo de Jerusalém, indo para Emaús. Quando Jesus aquece o coração deles com a palavra, eles saem de Emaús e voltam para Jerusalém. Falou, vamos voltar para onde estavam. Eles saíram de Jerusalém abatidos e voltaram exultantes. Exultantes, com o coração inflamado pelo poder. Porque é uma questão de convicção. Eles disseram o seguinte: se Jesus está vivo,
nós podemos ir até a última consequência, faz a grande as diferença, consequências com ele. É por isso que Paulo, quando exorta os irmãos coríntios, lá no primeiro aos Coríntios, capítulo 15, ele fala que se Jesus morreu e não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a fé, permanecemos nos nossos pecados. E Paulo diz que somos os mais infelizes de todos os homens e diz mais, que não tem sentido a nossa vida. Comamos e bebamos. Porque depois vamos morrer igual a todo mundo, pastor Luiz. Uma das coisas que eu gosto também de frisar, e é um texto que me impacta muito, é Filipenses, capítulo 1, versículo 29, porque decorar que o Senhor é meu pastor, a gente decora. Decorar que Jesus chegou falando, vinde a mim, os que estáis cansados, a gente decora. Decorar que tudo posso naquele que me fortalece, a gente decora. Agora, decorar Filipenses 1, 29, é difícil achar quem decore. Que diz, porque vos foi concedida a graça, presente de Deus. Foi concedido o presente de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Isso é tremendo. Só com crerdes nele, né? A gente só quer crer. Né? Então eu já quero aprofundar, aproveitando esse momento do Senhor, nós já estamos terminando até esse bloco, o pastor Paulo citou 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, falando que em tudo nós somos abatidos ou atribulados, mas não destruídos. E em cima desse contexto, que é uma graça poder sofrer para Jesus, o que seria ser abatido, mas não estar destruído? Vou ampliar a pergunta aqui, vocês já vão colocando aí. Como eu posso ter a certeza de que o meu abatimento não vai me destruir? E a terceira pergunta, junto com essa daqui. Não seria mais simples se Deus simplesmente impedisse que o abatimento caísse sobre os seus filhos? O que vocês têm a dizer, pastores, sobre essas três perguntas? Eu vou pegar uma delas. Pega uma delas, pastor. Eu vou pegar uma delas. Se Deus nos impedisse de cairmos, então Ele nunca nos ensinaria a levantar. Ele no nunca, abatimento, né? Se Deus impedisse o abatimento de vir sobre nós, nos impedisse de sofrermos, nós nunca experimentaríamos o Deus da provisão. Nós sempre experimentaríamos o Deus que tenta criar os filhos como bibelôs protegidos. O pastor Vanderlei usou a frase, se nós não experimentarmos nada, nunca aprenderemos nada. Exatamente. Né? E Samitiba, que é um psicólogo conhecido, ele no primeiro livro dele, falando Quem Ama Educa, ele tem um capítulo que fala que existem algumas pessoas que são parafusos de geleia. Elas nunca passaram por aflições, e então no momento em que elas são apertadas, o que acontece? Elas esparramam. Tá ok? Última palavra que eu quero que vocês deixem agora para esse bloco. Nós falamos no primeiro bloco sobre aflição e agora sobre perseguição e abatimento. Se a pessoa está se sentindo perseguida, aflita, uma palavra de Jesus para o coração delas. Pastor Vanderlei. É a presença dele, a convicção da presença dele junto com os filhos de Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus que Amém. Te ajudo, que te fortaleço com a minha destra fiel. Aleluia. É a confiança da presença de Deus. Passarmos, nós vamos. Agora, para nós não nos abatermos e ficarmos prostrados, é a confiança na presença de Deus. Glória a Deus. Pastor Luiz, antes que o pastor Paulo tome o seu texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Pastor Paulo. Dessa vez eu não vou tomar o texto do pastor Luiz, não. Vou usar o apóstolo Paulo, que no final da sua vida, ele disse o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até aquele dia. Glória a Deus. E o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não sai daí, não. A gente vai para um pequeno momento de intervalo comercial, nós já voltamos com as considerações finais aqui do programa Caminho da Vida. Fique conosco.
La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Muito obrigado, porque você passou essa hora conosco. Foi bom poder compartilhar o Evangelho de Jesus com você. Estamos, mais uma vez, lembrando, em fase de mudança. Estamos adaptando o nosso cenário, estamos numa nova gravadora. E eu espero que tudo isso possa fazer com que você se achegue mais perto do Senhor. Quero te agradecer do fundo do meu coração, você que tem assistido, você que tem interagido conosco, os irmãos das igrejas, os irmãos que nos encontram nas ruas. Muito obrigado. Que Deus abençoe o seu coração. Nós vamos ficar agora com o pastor Paulo. Tem um agradecimento, pastor Paulo? Sim. Entre esses irmãos aí que têm encontrado com a gente, eu me encontrei com a Leni e a Dona Maria. Elas são de São Barbosa Ferraz, né? Da igreja de Barbosa Ferraz. A Leni é irmã e a Dona Maria é mãe do presbítero Moisés da Igreja Central. Que legal. Isso. E quero mandar um abração. Sempre assistem o nosso programa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Maravilha. Nosso carinho, nosso abraço a todos vocês e todos que nos assistem. Aproveitando que o senhor está com a palavra, pastor Paulo, ore por nós, agradecendo a Deus por esse programa e também pedindo que Deus envie consolo à vida de cada um que estiver aflito. Que Deus abençoe sua vida. Nós ficamos agora com a oração do pastor Paulo e até o próximo programa Caminho da Vida, se o Senhor assim nos permitir. Vamos ficar com a oração do servo de Deus. Ore conosco, feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos e reconhecer que muitas vezes nós somos abatidos por diversas circunstâncias e também, ó Deus, às vezes pelo nosso pecado ou por sermos perseguidos, mas colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. E de uma forma muito especial, eu quero, ó Deus, interceder em favor desses que nos assistem agora. Sim. Se há alguém, ó Deus, que está sofrendo algum abatimento, por alguma circunstância, por perseguição, uma dificuldade, problemas de saúde, ó Deus, problemas que não dependem deles mesmos, visita-os. Amém. Traga, Senhor, conforto. Traga, Senhor, alento a esses corações, a essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram.